Uma notícia chocante para a aliança Epstein está se espalhando rapidamente hoje, acompanhada de um conjunto de evidências. Essa notícia fala sobre o segredo do desaparecimento de Netanyahu e sobre ele ter sido diretamente ferido em um bombardeio iraniano em Tel Aviv. E há demandas espanholas pedindo a retirada da OTAN após esta guerra contra o Irã, pedindo a realização de um referendo popular para decidir a saída da Espanha da OTAN. Enquanto isso, o presidente americano Trump está preparando hoje o anúncio de uma vitória ilusória sobre o Irã, usando isso como pretexto para se retirar e encerrar esta guerra. Todos esses detalhes e muito mais logo após o intervalo. Continuem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro da série de episódios de opinião, para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a aliança ou coalizão de Epstein. Hoje, prezados telespectadores, a primeira coisa que vamos abordar é essa declaração estranha feita ontem à noite pelo presidente americano Trump, na qual ele disse que a guerra contra o Irã terminou em grande parte. Como terminou? Por que Trump diz isso? E a guerra ainda está em andamento? Por que Trump diz isso? E os objetivos desta guerra para a coalizão Epstein não foram alcançados de forma alguma. Está claro, caros telespectadores, que os Estados Unidos chegaram a um nível de incapacidade, chegaram a um ponto em que não conseguem mais continuar nesta guerra. Por quê? Porque ela se tornou totalmente inútil, virou apenas uma guerra em que os Estados Unidos estão esgotando suas forças militares diante de um inimigo que, para os Estados Unidos, nem é real. Prestem bastante atenção, estamos falando de uma batalha desigual. De um lado, temos uma parte forte que governa o mundo, considerada a principal potência global, e do outro lado, temos um país do sul global, que pode ser visto como alguém tentando se levantar, tentando se tornar uma potência regional na região. Então, quando os Estados Unidos entram em conflitos desse tipo para mudar o regime em tais países, sempre colocam uma condição principal: que a operação seja garantida, com 100% de sucesso em um golpe rápido e com o mínimo de perdas possível. Qualquer violação dessas condições fará com que os Estados Unidos caiam em uma armadilha ou em um atoleiro semelhante ao do Vietnã, ao do Afeganistão e assim por diante. Então, hoje, quando os Estados Unidos falharam em derrubar o regime iraniano nos primeiros 4 dias, tudo acabou. Pronto. Os Estados Unidos não são capazes de travar uma guerra de desgaste prolongada com uma parte que não tem forças equivalentes. Isso significa que os Estados Unidos apenas esgotam suas capacidades militares e assim acabam alcançando apenas os objetivos que a Rússia e a China desejam. Quanto mais a guerra se prolonga, mais os Estados Unidos se afundam em um pântano semelhante ao do Afeganistão, talvez até pior. Quer dizer, quando os Estados Unidos travaram uma guerra brutal no Afeganistão por 20 anos para derrubar o Talibã, no final acabaram apenas trocando o Talibã pelo próprio Talibã. Hoje, os Estados Unidos chegaram a um ponto em que os ataques aéreos já não servem para nada, porque não estamos falando de um país insignificante. O Irã é um país enorme, todo de desertos e montanhas altas, e tem uma população de mais de 90 milhões de pessoas espalhadas por todo o país. Por isso, chegou a esse nível. Ou seja, sem uma intervenção militar terrestre, não é possível alcançar nenhum dos objetivos americanos de forma alguma, e uma guerra terrestre contra o Irã é impossível para o exército dos Estados Unidos. Será um cemitério do exército americano. Quando os Estados Unidos vieram invadir o Iraque, em 2003, o exército iraquiano tinha apenas 200 mil soldados e o Iraque não tinha nenhuma arma, ou seja, nenhuma arma de dissuasão, e o Iraque não tinha nem armas, nem remédios, nem sequer comida.
O sistema iraquiano, na verdade, era fácil de ser infiltrado, o que fez com que houvesse traições até mesmo no nível dos generais e assim por diante. E a Rússia, naquela época, também estava passando por uma das fases mais fracas de sua história, ou seja, vivia um de seus momentos mais frágeis de todos os tempos. Ainda não existia alguém como o dragão chinês com esse poder todo. E para não esquecermos também, havia o apoio terrestre aos curdos. As condições eram fáceis, eram favoráveis para os Estados Unidos entrarem nessa guerra terrestre no Iraque. Mas quando falamos sobre o Irã, todas essas condições, sem exceção, não estão disponíveis para eles. O exército iraniano é um exército de milhões. Estamos falando de 1 milhão de militares no exército, meio milhão de outros militares na Guarda Revolucionária e mais 10 milhões presentes nas forças Basij. Para enfrentar esse grande poder iraniano, os Estados Unidos precisariam mobilizar pelo menos, digamos, 1 milhão de soldados, no mínimo 1 milhão de militares. Os Estados Unidos achavam que poderiam mobilizar esse número de tropas. Se países da região fossem envolvidos nessa guerra, ou seja, se fosse formada uma força, incluindo a Arábia Saudita, o Paquistão, o Azerbaijão, os curdos, talvez até o Turcomenistão e assim por diante. Mas o plano não deu certo e ficou claro que cada um desses países estava ciente do perigo de se envolver nesse conflito contra o Irã. Da mesma forma, está claro que havia outra opção colocada na mesa para Trump, que era enviar uma força americana para controlar apenas uma pequena ilha iraniana no Golfo Pérsico. Sua área é de cerca de 20 quilômetros quadrados e ela tem o nome de Ilha. Karg, essa ilha, passam por ela 90% das exportações de petróleo iraniano. A ideia era ocupar essa ilha e privar o Irã de qualquer fonte de renda até que se rendesse, mas ficou claro que, na prática, era quase impossível que essa operação tivesse sucesso. A ilha é muito pequena, fica a apenas cerca de 25 quilômetros da costa iraniana. Qualquer desembarque de tropas americanas lá faria com que essas tropas ficassem cercadas e se tornassem alvos fáceis para mísseis, drones e artilharia, o que resultaria em uma catástrofe para essas forças americanas. Também estava sobre a mesa a opção de enviar as forças especiais americanas, que hoje estão distribuídas em vários países da região, como Azerbaijão, Turcomenistão e Kurdistão, no Iraque e também nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, pode ser para realizar operações de desembarque aéreo em locais vitais dentro do Irã, como a sede da televisão iraniana, quartéis generais, o parlamento e assim por diante. Mas ficou claro que o Irã está preparado para esse cenário. As forças Basij estão espalhadas e, como eu disse, seu número ultrapassa 10 milhões de combatentes armados. É impossível que operações desse tipo tenham sucesso, pois o Irã estava preparado. Ou seja, os Estados Unidos realmente chegaram a um ponto de impotência hoje, a tal ponto que agora eles nem falam mais sobre derrubar o regime. Quer dizer, Trump, há alguns dias, dizia que a rendição do Irã era a única condição para parar essa guerra. Mas isso foi só até ontem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o objetivo de uma guerra como essa é destruir as capacidades militares do Irã, como as plataformas de lançamento de mísseis, fábricas militares, forças navais e assim por diante. Ele não falou absolutamente nada sobre derrubar o regime, nem mencionou o objetivo que foi a razão do início dessa guerra, que é impedir o Irã de obter armas nucleares. Ou seja, até mesmo essa condição não está mais sendo discutida hoje. Mesmo quando o chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos apareceu hoje para apresentar as conquistas do exército americano nesta guerra, o que ele disse? Ele falou que o Irã lançava um certo número de mísseis no primeiro dia e que hoje lança apenas alguns poucos. Como se ele considerasse isso uma conquista, uma vitória para os Estados Unidos. Como se não soubesse que guerra é feita de planos e estratégias, e que guerra não se mede por números, não se mede por quantidade. Há uma grande frustração sofrida pela administração Trump, há confusão e há um grande problema. Por isso, quando Trump diz que a guerra contra o Irã terminou em grande parte,
talvez seja um forte indício de que os Estados Unidos vão anunciar em breve uma vitória ilusória sobre o Irã para encerrar essa guerra e assim se retirar da região. Está claro que tudo o que os Estados Unidos estão fazendo hoje é estudar como podem sair dessa guerra de uma forma que não seja humilhante, sem uma derrota clara. Ou seja, estão se preparando para isso hoje. Hoje, Trump falou sobre algo completamente diferente, disse que se os Estados Unidos tivessem atrasado esse ataque por apenas 3 dias, o Irã teria atacado os Estados Unidos. Ou seja, prestem bastante atenção que agora estão desviando o foco, talvez para outros objetivos dessa guerra, para inventarem uma vitória ilusória quando se retirarem da guerra, para poderem dizer que esses objetivos foram alcançados e então se retirarem. Essa é a guerra. Nem mesmo recebeu apoio hoje de dentro dos próprios Estados Unidos. Ou seja, Trump está vivendo um grande dilema hoje. A porcentagem de americanos que apoiam essa intervenção militar dos Estados Unidos não passa de aproximadamente 23% dos americanos. Isso é de acordo com as pesquisas de opinião atuais. Então há lições que realmente precisam ser aprendidas com essa guerra. E a propósito, o Irã deu uma série de lições, muitas lições, para todos os países do mundo, incluindo, ou talvez as mais importantes dessas lições, para os países árabes. Certo, essa é a lição mais importante a ser considerada hoje. Sem infraestrutura subterrânea, não é possível resistir. Todas as suas armas estão expostas, são alvos fáceis de serem destruídos, tudo que está acima do solo, como equipamentos, armas, depósitos e outros. A Aliança Epstein sabe onde está e vai destruí-lo nas primeiras 2 horas da guerra. O uso diário dessa força e da inteligência artificial. Hoje ficou claro que o que o Irã esconde debaixo da terra não são apenas mísseis balísticos, nem apenas instalações nucleares. O que todos precisam saber hoje é que o Irã tem em cada aeroporto militar e em cada base militar uma infraestrutura subterrânea onde esconde aviões, tanques, veículos e munições. Até mesmo os sistemas de defesa aérea estão escondidos debaixo da terra. Eles não usam todos os sistemas que possuem. Ou seja, prestem muita atenção à forma como essa guerra é conduzida. Eles colocam uma certa quantidade desses radares e sistemas de defesa, e quando são destruídos, o inimigo pensa que acabou. Mas então eles trazem outros sistemas. E assim, eles garantem um tipo de proteção contínua para o espaço aéreo durante toda a guerra, mesmo que dure muitos meses. Por isso, hoje, a aviação de guerra da coalizão de Epstein provavelmente passa o dia inteiro nos céus do Irã, procurando por um alvo militar específico para bombardear. No final, eles só encontram 3 ou 4 alvos por dia. Isso pode significar, como vimos, que talvez sejam apenas alvos falsos camuflados desenhados no chão. Por isso, Trump sai dizendo que todas as defesas foram destruídas, mas fica surpreso ao ver que ainda estão lá. Depois diz que destruiu todos os navios iranianos, mas descobre que esses navios ainda existem. E assim, o Irã se preparou bem para uma guerra de desgaste de longo prazo. E essa preparação vem de décadas, não apenas de hoje. E essa é uma lição importante que deve ser aprendida com o Irã e com essa guerra. Existem também outras lições importantes que devem ser tiradas do Irã, ou seja, da forma como essa guerra está sendo conduzida. Por exemplo, na noite passada, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que qualquer país árabe ou europeu que expulse os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel de seu território terá o direito de passagem pelo Estreito de Hormuz. Isso nos mostra como o Irã está usando uma carta geopolítica extremamente sensível para pressionar outros países. Ou seja, está enviando uma mensagem de que todos que apoiarem o Irã, todos que ficarem do nosso lado, terão esse privilégio.
Essa mensagem, na verdade, é direcionada a quem? Ela é principalmente direcionada aos países do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein. Se vocês querem negociar com segurança pelo Estreito de Hormuz, se querem vender seu petróleo e gás, então rompam sua ligação com a Aliança de Epstein. Isso significa que é muito simples. Façam algo que mostre que vocês estão do lado do Irã contra essa agressão, e isso será feito. Essa mensagem também confirma que o Irã ainda controla o Estreito de Hormuz. A prova da mensagem é que os Estados Unidos estão impotentes, não conseguem enviar nem mesmo um navio militar hoje para a região, ou seja, para o Estreito de Hormuz. Assim que se aproximar, vai se ver afundando em uma tempestade de mísseis. A cada dia que passa, o Irã prova sua verdadeira resistência e firmeza nesta batalha, o que hoje leva a grandes transformações em todas as regiões do mundo. Hoje, por exemplo, o partido espanhol Podemos gerou uma grande polêmica na Espanha, porque propôs a realização de um referendo popular sobre a permanência da Espanha na OTAN e pediu sua saída dessa aliança. O partido defendeu o Irã contra essa agressão, pediu o fechamento de todas as bases militares americanas em solo espanhol e exigiu a realização de um referendo popular. De modo que o povo é quem decide se a Espanha permanecerá na OTAN ou se vai se retirar dela. Não há fumaça sem fogo. Aqui vale mencionar que o último referendo popular na Espanha foi sobre essa retirada da OTAN. Foi em 1986 e apenas 59% dos cidadãos participaram. O resultado foi que 56% dos votos foram a favor da permanência da Espanha nessa aliança. 56%. Estamos falando do ano de 1986. Hoje, toda a situação mudou. Se esse referendo fosse realmente realizado novamente, os resultados seriam completamente diferentes, devido à grande consciência que o povo espanhol tem agora, a consciência do perigo de permanecer nessa aliança. Com essas tensões que o mundo está vivendo, o mundo está mudando muito rapidamente hoje. Há notícias chocantes para Israel, há rumores fortes, e se forem confirmados, terão uma importância crucial para esta guerra. Esses rumores falam sobre a morte ou ferimento do primeiro-ministro israelense Netanyahu por um dos mísseis iranianos. Até o momento, essas notícias não foram confirmadas. Não sabemos se são verdadeiras, mas há indícios que talvez nos sugiram que realmente existe algo que Israel está escondendo sobre o destino de Netanyahu. Existem cerca de 3 indícios. A primeira evidência é o desaparecimento de Netanyahu da mídia há cerca de 3 dias. Sua última aparição em vídeo foi há 3 dias e sua última aparição em fotos foi há 4 dias. Isso levanta uma questão sobre esse desaparecimento, especialmente porque, desde o início desta guerra, ele aparecia em pelo menos 3 vídeos por dia. Nos últimos 3 dias, as declarações de Netanyahu se limitaram apenas a textos escritos, como postagens e comunicados, e não aparições. Isso levanta uma questão. A segunda evidência também é que vários jornais hebraicos apontaram que há um cerco de segurança em torno da residência de Netanyahu nos últimos dias. A terceira evidência também é o adiamento da visita que estava prevista para ontem de Steve Witkoff, junto com o genro de Trump, Kushner, a Israel. Havia uma visita programada que foi cancelada sem nenhum motivo. Hoje, dizem que o motivo do cancelamento foi um grave incidente de segurança envolvendo Netanyahu. Tudo isso pode ser evidências que talvez confirmem isso. Mas até o momento não há confirmação oficial, e não haverá confirmação oficial até o fim desta guerra, ou seja, Israel não poderá anunciar isso.
Acredito que, por enquanto, são apenas especulações que precisam de uma declaração oficial, porque talvez o desaparecimento de Netanyahu seja apenas uma medida de precaução de segurança, já que sua aparição pode fornecer informações de inteligência de fonte aberta para o Irã, o que poderia levar ao seu assassinato por um míssil ou por um drone suicida. E especialmente porque a Guarda Revolucionária Iraniana já havia indicado na semana passada que realmente tinha como alvo o escritório de Netanyahu. O importante é que hoje há algo que Israel está escondendo. E o importante é que essa guerra certamente terá consequências e grandes surpresas. Vamos ver exatamente para onde isso vai caminhar. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!